Olá! No programa É Gente de hoje, nós vamos ter um bate-papo muito especial com ele, Tião Lima, professor, pastor, advogado. Tião, que honra te receber aqui, amigão. O privilégio é meu e a felicidade maior ainda de saber que depois de tanto tempo, que você me ajudou tanto naquele tempo, você ainda lembra de mim, ainda continua fazendo parte dos seus pensamentos, da sua lembrança. Muito obrigado. Tião, eu queria falar um pouco de tudo com você. Religião, falar um pouquinho de política de uma forma aberta, de solidariedade. Então nós vamos ter bastante coisa aqui para a gente falar. Bom, você deve saber que eu não sou politicamente correto. Então, eu ensino lá na igreja que o politicamente correto, 99,99% é falsidade. Você é rondonópolitano? Não, eu sou mineiro de nascença, mas Rondonópolis é minha cidade do coração. Eu cheguei aqui em 64. E esse Tião que chegou aqui, ele chegou de que forma? Chegou um menino da zona rural, chegou um menino do centro da cidade, da onde que veio esse garoto? Bom, esse garoto veio de Minas com 2 anos de idade, da zona rural para a zona rural, né? Eu fui para o Campo Limpo, região do Campo Limpo, onde fui criado lá. E depois vim para a cidade para estudar. A minha mãe veio para a cidade com os filhos para trabalhar como costureira e nos manter na escola. Porque minha mãe queria que nós estudássemos. Meu pai não, meu pai queria que nós ficássemos na roça. Mas venceu a ideia da minha mãe, graças a Deus, e dos 10 filhos só tem 3 que não é formado. E esse garoto foi para a escola, constituiu uma família e hoje, casado com a mesma esposa, tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, 3 filhas que são minhas noras, todas 3 me chamam de pai. Tenho 3 netos nascidos nas minhas filhas e tem um que mora conosco, que é irmão da esposa do Geraldo, que é o Vitor. Então são 4. Nós começamos, eu e a Silvana começamos em 2 e hoje somos em 11. Você foi criado na Igreja Católica. Quando foi que houve essa migração para a igreja evangélica? Bom, eu nasci e me criei num lar católico, como 90% da população brasileira. Eu acabei indo para o mundo que se intitula evangélico, porque tudo isso é rótulo, porque Deus não é denominacional. Deus é Deus e as denominações são parte daquilo que o homem criou. Então eu migrei da igreja católica para o dito evangélico por causa de uma direção que eu tive em razão de situações que eu passei, né? Então acabei, muita gente duvida desse negócio de Deus falou comigo. Bom, mas eu não importo com o que os outros pensam. Deus falou comigo para fazer algo, eu fiz e Deus honrou e deu certo. E a Famílias em Cristo hoje está em Rondonópolis, ela tem uma sede em Tiquira, em Pochorel, ela tem em Campina Verde, em Minas, ela tem gente no Rio de Janeiro, ela tem lá na África, tem uma Famílias em Cristo, tá certo? E tem aqui em Rondonópolis. Então, quando Deus manda você fazer, se você fizer o que Deus mandou, Deus sustenta a obra. Deus não precisa de ajudante. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu sei exatamente o que é. Minha mãe era evangélica, mas permitiu que na minha casa todos nós fizéssemos primeira comunhão, crisma, tudo isso. Então, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, que é uma coisa que a gente não tem controle sobre o próprio corpo, eu gostaria de que você explicasse para as pessoas que estão em casa exatamente o que é o batismo do Espírito Santo e quando foi que isso aconteceu na sua vida. Existem questões, Walter, principalmente essa questão do batismo do Espírito Santo, onde as denominações tentam mapear isso, tá certo? Eu nunca tentei, na Famílias em Cristo, dizer, olha, é assim, é assado. A obra de Deus, ele faz como ele quer, com quem ele quer, na hora que ele quer. Por isso que eu não condeno o catolicismo, eu não condeno. O que a gente deve discutir é o pecado. Eu recebi o Espírito Santo no dia que eu me batizei, porque é assim que a Bíblia diz, que no batismo você morre para o pecado e nasce para uma nova vida. Por quê? Porque você agora perdeu aquela natureza pecaminosa e recebeu a natureza divina de Deus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus, a Bíblia diz isso claro, tá certo? Então eu batizei numa noite fria, tudo isso por causa da minha esposa, tá certo? Eu só fui ter consciência mesmo do mundo cristão, do Evangelho, depois do meu batismo pelo Espírito Santo. Porque muitas pessoas estão na igreja, mas elas não conseguem entender isso, porque não há ensino. E aí prevalece o que Deus falou.
O meu povo sofre por falta de conhecimento. Qual conhecimento? Bíblico. Tanto que eu dava aula em 2 faculdades e dentro de uma sala de aula Deus disse para mim, vai ensinar o meu povo. E eu abandonei a cátedra da faculdade e fui ensinar a igreja. Então a Famílias em Cristo ela conhece perfeitamente sobre os dons, o batismo no Espírito Santo, o que ocorre, por que ocorre. E hoje muita falta do povo ser mais fiel a Deus é a incompreensão dessa nova natureza que você diz. Eu recebi e eu fico feliz porque a vida cristã é consciência. Na certa, eu nunca questionei batismo de ninguém, porque batismo é ato de consciência. Essa consciência que você está dizendo, você tinha e tem, claro, a consciência política. Você foi vereador por 2 mandatos e no 3º mandato você disse para Deus, estou pronto e vou deixar essa missão e vou seguir uma outra. Como foi isso para você? Porque você falou para mim da sua esposa, decisão sua. Como diz a Bíblia, quem não vem por amor, vem pela dor. Isso. E você foi pelos dois, você foi pelo amor e foi pela dor. Fala um pouquinho disso para nós. Minha esposa um dia foi diagnosticada com câncer. E alguém disse para mim que ela morreria. E eu, ainda que fosse católico, eu sempre li a Bíblia. Mas eu não leio um livro como as pessoas fazem. O livro começa na página 1 e vai até no seu final. A Bíblia começa em Gênesis e vai em Apocalipse. Eu sempre li a Bíblia como um livro todo, uma história. Tá certo? Uma história contada em 2 etapas, no Velho e no Novo Testamento, mas a mesma história. Então, a Bíblia diz claro, Walter, quanto custa uma vida. E eu conheço poucos pastores que sabem o quanto custa uma vida em moeda na Bíblia. Então eu explico assim, José custou 20 moedas de prata. Está lá na Bíblia. E foi vendido pelos irmãos. Se o seu irmão for te vender, é 20 moedas de prata. Se você for vendido por um amigo do qual você ama e deseja o bem, é 30 moedas de prata. Foi Judas. Mas se é Deus quem está comprando a sua vida, prevalece o que está na palavra. Olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Vida por vida. Então eu sempre tive consciência que uma vida custa uma vida, e por isso muitas nações defendem a pena de morte. Uma vida custa uma vida, tá certo? Então eu sabia disso. E um dia um médico disse para mim que a minha esposa tinha câncer e o problema era grave, morreria. E eu disse para ele, não morre, não morre. E lá eu não tinha nenhum conhecimento profundo da Bíblia nem nada, mas eu disse para Deus, dá a vida da minha esposa para mim, que eu vou dar a minha vida para ti. E foi por isso que eu fui acabar onde eu cheguei. Eu estou cumprindo um compromisso. Então hoje eu dou graças a Deus por ter assumido essa responsabilidade, porque é gratificante, é precioso. Então eu fui acabar lá por causa da minha esposa, porque eu amo a minha esposa. Apesar de ter sido um nocego, um pilantra, um vagabundo, o homem quando quer mudar, muda. Não importa, quando ele quer mudar, se ele receber a natureza de Deus verdadeiramente, as coisas velhas passam. Quis fazer uma mudança de mentalidade, mas foi eu, lendo a Bíblia, orando, buscando, e acabou girando isso que hoje eu ainda acho que não sou perfeito. Eu não sou digno nem de ser chamado pastor, eu falo isso lá na igreja, tá entendendo? Eu não me sinto digno de ser chamado pastor de Deus. Eu não acho dignidade para mim nisso, tá certo? Isso é o professor atuando, quer dizer assim, você não quer ser pastor, mas na verdade existe um educador aí dentro. Não é que não quer ser pastor, eu acho que é honra demais para mim ser chamado pastor de Deus, tá entendendo? Então eu vejo, é como o que Deus vê. É honra demais você dizer assim, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Ninguém tem consciência disso. Né? As pessoas ceiam sem consciência do que é o corpo de Cristo. Quando vai na Terra Santa, porque você já foi algumas vezes. 5 vezes e vou de novo daqui uns dias. Esse professor, educador, advogado, quando olha aquele avião lotado de evangélico e você cumprindo a sua missão, como é isso dentro de você? Fui para Israel, deixei lá pessoas que hoje me respeitam muito. Fui para a África, fundou uma igreja em 90 dias. 90 dias está lá funcionando. Quando Deus está na história, filho, não tem quem resiste. Tá certo? Agora Deus não está nisso, nesse mercado que se tem no Brasil hoje. Porque hoje não existe igreja praticamente no Brasil. É um mercado persa onde se vende de celular ungido, a caneta ungida, lenço ungido, toalha ungida, e unção não é óleo. Ninguém percebeu. Máscara invisível. Unção não é óleo. Então quando eu vou para Israel e vejo tudo isso,
Eu fico feliz da vida porque eu sei que eu vou ganhar uma alma no aeroporto, eu vou ganhar uma alma dentro do avião, vou fazendo amizade e eu vou estudar. Toda vez que a Famílias em Cristo vai, Walter, não é para passear. Nós vamos estudar, nós determinamos o tema, durante 2 anos, 3 anos a gente estuda aquele tema e depois nós vamos para Israel porque os guias turísticos tapeiam os pastores, é muita bobagem que se tem. Eu fui para a Europa, fui para o Marrocos, andei um pouquinho por aí e eu vou dizer uma coisa para você. Em determinado lugar, quando a gente chega, a gente sente que a gente já teve naquele lugar em algum momento, sei lá se é para trás, se não é, mas a gente sente essa energia que nos abraça. Quando você vai na Terra Santa, você tem essa sensação que você também já passou por ali, ou aquilo te abraça de alguma forma? Na verdade, não é uma questão de renascer, porque isso seria uma ideia espírita, certo? Não é uma questão de reencarnar. Sim. Eu expliquei isso para um amigo meu que é espírita, e expliquei para ele, é o seguinte, a compreensão, ela vai certa até um ponto, depois ela desnatura. Mas não é uma questão de reencarnar, é uma questão de renascer. É uma entrega, isso. Na verdade. O que você sente lá? Deus está contigo onde você estiver. E tem determinadas nações que existe uma presença maior de Deus do que outras. O Espírito que habita em você, o Espírito Santo habita em mim. Então, ele está vivo. E ele está vivo. Então, por exemplo, quando eu chego em Israel, eu tenho a nítida certeza que eu estou em minha casa. Então eu levo a igreja para conhecer de fato. Por exemplo, nós tivemos em Siló, nessa última caravana, Walter, nós ficamos 21 dias. E toda vez que eu chego em Israel, eu tenho a impressão que eu estou chegando na minha casa. Por quê? Porque o Espírito que habita em mim. Você acredita que a pandemia seja uma das pragas dito na Bíblia? Acredito não, tenho certeza absoluta disso. Não existe nada fora da mão de Deus. Orar e vigiar, e neste momento, é o que há de necessário? Não, arrependei-vos. Cria vergonha na cara. Larga de ser safado, de ser mentiroso, pastor pilantra, crente pilantra, mentiroso, mal nos negócios, vagabundo, crente dentro da igreja, fora de... Basta ver que Deus levou o povo para casa para pegar cada um na sua casa. Quantos que foram para casa e nunca conseguiu orar, nunca conseguiu ler a Bíblia, nunca conseguiu ter uma palavra? Walter, eu tenho uma palavra de Deus para os meus filhos todos os dias. Todos os dias, por volta de 4 da manhã, eu mando uma palavra para os meus filhos. Você vive assim. E sabe o que eu falo para os meus filhos, Walter? Olha para mim, não precisa olhar para ninguém na rua. Olha para mim, faz o que eu faço e trata a sua mulher como eu trato a sua mãe. Quantos pastores podem falar isso? O que falta hoje dentro da igreja é vergonha, é caráter. Aliás, se você perguntar dentro da igreja, crente hoje, pode escolher quais são os 7 princípios de uma vida cristã genuína. Eu garanto a você que 90% dos crentes não sabem. Você hoje mora na cidade ou mora nos arredores de Rondonópolis? Eu moro numa chácara ali do outro lado do Rio Vermelho. Na verdade, lá chama Terra Fértil, porque foi um lugar assim que... O lugar onde eu tive uma primeira experiência sobrenatural para valer com Deus... Porque eu vi a sarça e quebrei a sarça. Isso é... As pessoas não... Mas eu vi a sarça ardente e eu quebrei um pedaço dela. Tá entendendo? Isso tudo por causa da minha mulher. Então Deus me deu lá próximo uma chácara. É 2 hectares. Né? E hoje eu moro lá, eu crio a minha galinha, faço meu ovo, crio meu porco, não como óleo de soja. Óleo de soja é doença. Tá certo? Se o pessoal soubesse o que é óleo de soja, não comeria isso nunca. Tá certo? Tá matando as crianças. Lá eu tenho minha galinha, meu porco, eu faço minha banha, eu faço linguiça, eu tenho carne de porco guardado, carne de lata, eu vivo como eu aprendi lá no Campo Limpo. Tião, você tem sempre a sua igreja com as portas abertas? Não, minha igreja, a igreja de Jesus. A Famílias de Cristo está sempre de portas abertas. Sempre que eu passo por ali, eu vejo que tem algumas pessoas sempre trabalhando, ou chegando, ou saindo. Como que vocês se programam para que aquilo funcione praticamente 24 horas? A Famílias em Cristo não tem nenhum programa. Ninguém manda em ninguém, não existe degrau de autoridade, tá certo? Então eu chego na igreja por volta de 4h10. Agora lá na igreja nós temos... Surgiu naturalmente. Nós temos 3 grupos de homens que fazem a cozinha, porque nós temos oração todos os dias.
das 5h30 às 6h30 da manhã e das 17h30 às 18h30, todos os dias. E todos os dias que nós estamos abertos, tem o café da manhã com leite, chá, e não é leite de caixinha não, que é veneno, é leite de curral mesmo, é leite fervido com chamate, café, pão, bolo. E como é que funciona? E à tarde também, como é que funciona? Cada um que quer traz e põe em cima da mesa. Nós lá vivemos a unidade na oração, na comunhão e no partir do pão. Eu não mando ninguém fazer nada. Nunca mandei ninguém fazer nada dentro daquela igreja. Eu tenho pessoal que ali, por exemplo, pode ir lá agora, está limpinho. Porque a primeira igreja que fechou foi nós, porque nós recebemos uma palavra de Deus, Isaías, tá certo? Que nos mandou ir para casa até que passasse a ira. Então nós fomos para casa, primeiro que todos, não tinha decreto, não tinha nada. E nós fomos para casa e só vou voltar o dia que Deus falar comigo, volta. Porque eu sei que isso é ira de Deus. E a palavra foi, fique lá até que passe a minha ira. Vida cristã, volta, é consciência. O que Deus observa é a voluntariedade do seu coração naquilo que você está fazendo, o resto é bobagem. Nós vamos falar de solidariedade, mas eu quero falar também de que muita igreja ela funciona com um pouco de instituição para fazer caridade. Como funciona a tua igreja? Porque você acredita nesta caridade que tanto se prega diante da palavra de Deus? Ou isso na tua igreja tem um jeito diferenciado de lidar? Eu procuro seguir o que está na palavra, a pessoa gostando ou não. A palavra diz, o que não trabalha não deve comer. Então a obra de Deus não é incentivo para a ociosidade, para a preguiça, para o relaxo, para o pouco caso. Tá certo? Então lá na Famílias em Cristo nós temos obra social? Temos, claro que temos. Sempre que a igreja pode ajudar, nós ajudamos. A Bíblia diz, fazei tudo primeiro pelos domésticos da fé. Então, na Famílias em Cristo, ninguém precisa de remédio, porque a igreja dá. Se não tiver, a igreja dá. Tá certo? Hoje, graças a Deus, não tem ninguém desempregado na Famílias em Cristo. Tá certo? Agora, a igreja não é social. Deus não é social, Deus é santo. Porque se você estimular a preguiça, você é contra a palavra de Deus, que a Bíblia diz que a pessoa que tem que trabalhar. A Bíblia diz que quem não trabalha também não coma. Então, a igreja é santa, ela não é social. É que no Brasil criou-se uma ideia de um Deus bonzinho. E todo bonzinho é bestinha. Deus não é bonzinho, Deus é justo. Deus é justo e na Bíblia está escrito várias vezes que Deus retribui a cada um segundo a sua obra. Burrice de crente. Todo crente acha que se ele estiver bem economicamente, Deus está com ele. Todo crente tem essa burrice. Se eu estiver ganhando dinheiro, Deus está comigo. Você sabe o que eu acho mais engraçado? É que tem muita igreja que é assim, não pode ver um rico que vira presbítero, vira diácono, vira tudo. Não, diácono não, diábono. Porque ele economicamente está ajudando essa igreja e faz-se vistas grossas e porrete nos coitados que não tem nada. Mas esse tipo de igreja, ela nem prospera, porque quando se descobre não é nem tiro, é bomba mesmo. E diante desses casos no Brasil, que desmoraliza muito, às vezes, as igrejas evangélicas, eu vejo você defendendo o ser humano, você não está defendendo nem a religião, entre aspas, você não está levantando nenhuma bandeira, mas você está dizendo que qualquer ser humano exato com Deus prospera, é isso? Lógico, não, é evidente que é o seguinte, se riqueza fosse manifestação de presença de Deus, Herodes era quase um anjo. Sim. Tá certo? Então o fato de uma pessoa estar prosperando financeiramente não significa que Deus está com ela. Eu pastorei uma igreja, mas quem administra é ela, tá certo? É outro grupo. E outra coisa, não existe nada vinculado entre eu e a igreja. O que é da igreja é no nome dela, na conta dela. Ela tem vida própria. Isso. E eu trabalho. E Paulo disse assim, eu não sou pesado a ninguém, e eu não quero ser pesado a ninguém. O que existe muito hoje, Walter, é uma palavra sem vida. O que seria uma palavra sem vida? Eu vou lá como pastor e digo para aquele povo, quem não dizima é ladrão, mas eu não dizimo. Ela não tem vida. Eu vou lá e falo sobre casamento, mas eu não tenho paz com a minha esposa. Eu vou lá e falo sobre honestidade, mas eu não sou honesto. A palavra é viva e eficaz quando ela produz resultado em quem está pregando. Por isso que na Famílias em Cristo existe uma regra. A palavra é primeiro para quem prega. A visão é primeiro para quem vê. A profecia é primeiro para quem fala. Nesse período de pandemia, a gente viu muita desgraça. Então, uma das coisas é ficar doente. Outras coisas é o que acontece da porta para dentro de cada casa. A escravidão, que é a ignorância,
Isso acabou ou está longe de acabar? Não, ela agravou nos últimos 30 anos, né? Nos últimos 22 anos, que foi as últimas 3 administrações. E eu falo isso abertamente lá na igreja. O Brasil sofreu um processo de emburrecimento absoluto. Tanto que hoje as crianças não têm noção sequer da sua sexualidade. Não estou nem falando de fazer conta, porque a última pesquisa agora, mais de 15% dos alunos não sabem fazer conta, não sabem tabuada, não tem a menor noção de geografia, de história, nada. Nós criamos nos últimos anos, a faculdade, a Universidade Federal virou um tráfico de droga, lugar de viado, puta, gente desqualificada, está entendendo? Lamentavelmente. E nós vamos levar 30 anos para recuperar isso. O Brasil vai levar 30 anos para recuperar uma geração que sabe o que está fazendo. É uma liberdade que se queria, mas chegou essa liberdade e não sabe o que faz. Não foi liberdade. O que aconteceu no Brasil foi um processo de dominação cultural. Tá certo? E isso está claro nos manuais socialistas. A dominação cultural. Você domina a formação desde a criança. Por que se deu tanta ênfase na liberdade sexual das crianças? Nós vamos colher o resultado disso daqui mais um dia. Hoje você tem um médico que não sabe falar, não sabe escrever, você tem um advogado que não sabe escrever, você tem um engenheiro que não sabe fazer tabuada. Por isso nós ainda vamos sofrer as consequências disso. Você acha que o reflexo de hoje é a geração anos 70, é a geração anos 80, ou é a evolução? Não. Olha, você volta 30 anos, nosso tempo. Vou te dar um exemplo, Câmara Municipal. Pega o nível dos debates da Câmara hoje e o nível dos debates, ainda que fosse composto por pessoas analfabetas. A Câmara Municipal hoje é vergonha, rapaz. Os vereadores não têm noção de mundo, não têm noção de política mundial, nem de nada. Tá certo? Os deputados estaduais são da pior espécie. Eu vou te dar um exemplo. Onde estavam esses deputados estaduais na época que se roubava o dinheiro do PAC? Onde estavam esses vereadores quando estava desviando todo o dinheiro? Hoje, vereador em Rondonópolis anda atrás de uma patrola tirando foto e postando em Face. Mas eles não têm a menor consciência dos assuntos que verdadeiramente são inerentes a um parlamento, tá certo? Então hoje, por exemplo, como pastor de uma igreja, e eu sei a extensão da minha voz, o que eu ensino às pessoas da igreja, muito mais sobre ciência política e a organização estrutural do Estado, para que eles possam exercer o seu direito de comparecer à urna, porque voto não é obrigatório, eu sou obrigado a comparecer na urna, tá certo? A exercer esse direito com responsabilidade. Porque quem é o responsável pela dominação petista no Brasil? A igreja crente. Foi a igreja crente que elegeu esse negócio. Foram os pastores, foi Feliciano, não é certo? Foi Magno Malta, foi Crivella do Rio de Janeiro, foi Edir Macedo, foi o pessoal da Quadrada, foi o pessoal da igreja que elegeu a igreja, o socialismo, que hoje quer comer eles pela perna. Por isso que eu não tenho medo dessas coisas, tá entendendo? Eu não tenho medo que a igreja vai ser perseguida, foi Deus quem disse, e eu quero que ela seja perseguida. E meu objetivo é ser odiado pelo mundo, e não é ser amado pelo mundo. Tião, mas você, indo pela história que você é um educador, nós somos um país de 500 anos. Nós temos aí todo tipo de desgraça que veio de lá para cá, transformado em gente. Então nós tivemos gente da Segunda Guerra, escravidão que veio pirata, veio de tudo e foi encostando nos nossos mares e foi criando essa raça que é o brasileiro. O olhar tolerante seu, porque você já fez aí, que é pura razão. E esse olhar tolerante, o que você acha que o brasileiro deve fazer para que seja trilhado um caminho do bem? Bom, primeiro é o seguinte, 500 anos de história, em história não é nada. 500 anos. Estamos gatinhando. Em história não é nada, é um bebê, é um recém-nascido, beleza? Beleza. Primeiro que você vê que Mato Grosso ainda nem tem uma população mato-grossense. A maioria, o pessoal de fora. Então a população mato-grossense ainda está sendo formada. Você imagina no Acre, você imagina nos lugares, tá certo? Agora, essa questão brasileira, ela não demora muito tempo para mudar se o processo educacional melhorar. Se nós tivéssemos os professores na qualidade que nós tivemos quando eu estudei no Sagrado, quando eu estudei no Marechal Dutra, tá certo? Se tivéssemos os professores de faculdade de lá de trás que ensinasse a matéria e não quisesse criar uma escravidão cultural, porque o que a faculdade fez? Ela virou instrumento político de escravidão cultural, basta ver os funcionários. Hoje o Ministério Público é uma estrutura política e perniciosa.
perniciosa, por exemplo, de impedir que se dá remédio. Nessa questão do Covid. Não tem comprovação científica. Qual é a comprovação científica dessa vacina que eles querem que a gente tome? Você está vendo o tanto que é vagabundagem, é safadeza, é pilantragem? Aí é o seguinte, eu estou com meu filho doente, não tem vacina, não tem remédio, o médico não tem cura. O cara diz para mim, eu tomei gasolina e sarei, o que você acha que eu vou fazer? Eu não quero que ele morra. Aqui o que está matando gente é irresponsabilidade, o que está matando gente é safadeza e pilantragem. A maioria dessas mortes deveria ser cobrada do secretário de saúde, dos médicos desse lugar, do prefeito, do governador. A maioria deveria ser cobrada até do Ministério Público, que não tem capacidade nem de investigar os roubos que está tendo nessa cidade, tá certo? Então o que falta é gente qualificada para atuar no lugar certo. Isso, a partir do momento que vai sendo virado o jogo, vai mudando. Porque há uma força, e eu digo que essa força chama Deus, trazendo o povo de volta para os valores que Deus deixou. Família, tá certo? Caráter, honra, respeito, dignidade. Então eu acredito que isso vai mudar, muda a partir disso. O que precisa agora é que o povo veja, o povo enxergue. Existe político ruim? Não, existe um povo sem vergonha. Tião, você é uma pessoa expansiva. Debaixo das tuas asas cabe muita gente. Você traz as pessoas para perto. Quem é você da porta para dentro? Bom, a única coisa, Walter, que eu nunca levei para minha casa foi processo. E nunca atendi um cliente na minha casa. Se você for na minha casa, você vai entender, é um ambiente de paz. Tanto que eu criei 3 filhos, nunca achei difícil, nunca achei pesado, ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém joga, não tem nenhum vício, todos os 3 são casados, nunca tiveram uma briga com a esposa, tá certo? Meus netos são criados, se você perguntar para o meu neto quem é seu pastor, ele vai falar, meu vovô, Sebastião Giraldo de Lima. Pergunta para minha neta, porque ele sabe. Então lá em casa nós temos regra, por exemplo, ninguém nunca comeu na sala, come na mesa, sentado na mesa e ninguém come se não orar. Sentou na mesa, na sala é lugar da gente conversar. Hoje eu e minha esposa moramos só nós dois, então nós não temos nada, a gente vai para o quarto. Meu prazer hoje é ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e meu prazer maior é estar ao lado da minha esposa. Porque você só vai conhecer a esposa que você tem quando você tiver a noção exata da palavra de Deus. Então eu sou essa pessoa, eu gosto de brincar, eu gosto de rir, lá em casa é um ambiente alegre. Todas as pessoas que vão lá ou que trabalham comigo vivem assim. Eu faço macarrão, eu faço bolo, eu faço doce, eu faço comida. Então, eu sou esse, aqui em qualquer lugar. Gente, esse bate-papo aqui eu acho que vai ficar na história, porque ele fala bastante, eu gosto de ouvi-lo, eu tenho certeza também que vocês passaram a conhecer esse ser humano especial. Tem de tudo nesse homem, tem fé, tem amor, tem trabalho, tem missão. E olha, ser completo assim aos 58 anos não é para muitos não, é para poucos. O jeito de conduzir a vida cada um escolhe. Deus é para todos, mas nem todo escolhe tão bem como você, Tião. Muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, viu? O privilégio foi meu, né? E eu quero... minha preocupação maior, Walter, é não ser mais um motivo de escândalo para o reino de Deus. Jesus, quando andou na terra, nunca mandou você fazer placa nenhuma. Deus não é denominacional, né? Então a Bíblia católica e a cristã é a mesma coisa. O que eu ensino na igreja é que você tem que crer em Deus e abrir mão do pecado. Não importa o que você está, crê em Deus, crê em Jesus, abre mão do pecado, Deus está vendo. Se tivesse que lembrar de você como meu amigo, como pai, qual é o hino que você gostaria que eu ouvisse e lembrasse de você? Eu vou te dar um que você praticamente acho que nunca ouviu. Jesus é meu piloto. Esse é o meu piloto. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, oh, vem meu piloto ser, oh, não temas, sou contigo, eu piloto até o fim.
importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: oh, não temas, sou contigo, eu piloto até o fim. Não te importes com